Bem-vindo ao Sala de Visitas e hoje eu recebo a psicóloga cognitiva comportamental Luciana Pereira para tratarmos da psicologia no contemporâneo. Vamos fazer um apanhado geral do papel da psicologia nos dias atuais, passando por dois problemas muito comuns nos dias de hoje: o estresse e a ansiedade. Luciana, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Luciana. A gente vai tratar aí de dois assuntos que a gente costuma ouvir no dia a dia demais, né, Luciana? Se alguém, de repente, te dá uma resposta um pouquinho mais agressiva, nossa, está estressado, ou então está um pouco acelerado, está ansioso, são temas aí decorrentes do nosso dia a dia. Mas antes da gente entrar a fundo, eu queria que você explicasse um pouquinho, na sua opinião, qual que é a missão profissional de um psicólogo? A missão do psicólogo nos dias de hoje é ajudar o paciente a restabelecer a saúde emocional, né? Ou seja, que ele consiga lidar com as dificuldades do dia a dia, os problemas, de uma forma saudável, falando da saúde psicológica. Tá? Então, o psicólogo ele é muito importante para que o paciente ele possa ver os problemas por outro ângulo e encontrar uma solução, né, que não seja uma solução desadaptativa, para que ele tenha uma saúde mental e um bem-estar, melhor a qualidade de vida. Perfeito, Luciana. Agora, falando do nosso tema mesmo, o que é estresse? Eu queria que você desse exemplos críticos de estresse, porque a gente está habituado a qualquer tracinho de nervosismo, ou de repente falar num tom um pouquinho mais alto. Ai, fulano está estressado. A gente ouve muito isso. Mas o que vem a ser exatamente o estresse? Bom, o estresse ele tem 4 fases de estresse. Então, vamos lá. O estresse a gente tem todos os dias, mas nós ficamos na maior parte, e assim, o desejável é ficar na primeira fase, que é a fase do alerta, onde nós temos um estresse no trabalho, ou no trânsito, ou algum problema para ser resolvido, e a gente consegue sair dessa situação estressora num prazo determinado, que entendemos como curto. Então, nós temos ali, claro, algumas alterações, mas são mínimas diante daquele estresse. O que acontece que vá prejudicando a pessoa, causando maiores problemas, é quando ela permanece em situações estressoras. Então, por exemplo, a pessoa ela continua num problema, ela não consegue resolver, e aí ela pode ir para a fase 2 do estresse, que é a resistência. Então, eu estava na fase 1, que é um alerta, que eu estava ali mais atenta, tentando resolver o problema, e aí eu não consigo, eu vou para a fase 2, que é resistência. Na resistência, a gente já começa a apresentar alguns prejuízos físicos e emocionais. Então, por exemplo, físicos é uma leve dor de garganta, uma dor de cabeça leve, uma tensão muscular, enfim, e uma ansiedade ali, né, razoável. Se eu consigo resolver o problema, eu saio disso tranquilamente e acabo com tudo isso. Se eu permaneço no problema sem uma solução, eu começo a agravar o meu quadro de estresse. E eu vou para a terceira fase, que é a fase da quase exaustão. Então, onde na segunda fase era leve, passa a ser um pouco mais pesado os sintomas físicos e os emocionais. Então, onde você tinha uma leve dor de garganta, você vai ter uma inflamação de garganta. Uma leve dor de cabeça, você passa a ter uma enxaqueca, e assim por diante. Uma leve ansiedade, você passa a ter uma ansiedade importante. Então, você começa ali na quase exaustão, tendo muitos prejuízos. Sono, alimentação, concentração, memória, né? Enfim, todo aí o que está ao redor disso, né? Acaba atrapalhando tudo, então. Acaba atrapalhando. E aí, nós vamos, então, imagina, se eu estou na fase 3, que é quase exaustão, e eu resolvo, eu saio, vou ter que ter um tempo para me recuperar, né, da minha saúde. Ok, se eu permaneço na situação estressora, eu vou para a quarta fase, que é a exaustão, que é o limite, né? Então, onde eu posso desencadear, inclusive, problemas gravíssimos de saúde, como cardiológicos, gastrointestinal, depressão, ansiedade. Então,
todos aqueles probleminhas que eu tinha, iniciando na resistência, eu vou agravando quando eu permaneço numa situação estressora. Perfeito. E quando é que eu tenho aquele alerta de falar, opa, preciso parar porque eu estou no nível de estresse que eu não aguento mais? Como às vezes a gente ouve das pessoas, estou no meu limite. Será que quando a gente chega nesse estágio, a gente deve procurar que tipo de ajuda? Porque às vezes a gente não enxerga, um outro precisa falar, olha, pega leve que eu acho que você está passando dos limites. E a gente não percebe, né, doutora? Como é que a gente faz para ter esse lance de falar, opa, eu preciso parar e colocar as coisas no lugar? Então, o que acontece é assim, que a gente vive no piloto automático. Então, levanta, vai trabalhar, volta, cuida de casa, né? Enfim, várias atividades aí durante o dia. É importante que nós temos uma autopercepção de que a nossa memória tá prejudicada, a nossa concentração, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou com uma sensação física mais complicada, então eu estou, assim, de vez em quando me surge algum problema de saúde. Eu estou com dor de cabeça hoje, mas semana passada eu estava, né, assim, com uma dor de garganta. Então, eu tenho vários problemas de saúde, assim, seguidos. Então, o que está acontecendo? Eu estou, de fato, com algum problema físico de uma doença ou Sim. estou num problema que está me causando esses prejuízos? E aí é importante, né? Mas a gente conta também muito com a percepção do outro, né? Um colega, um familiar, para poder nos Exato. alertar, né? Então, alertando ou nós percebendo, podemos buscar ajuda. De que forma? Buscando atendimento psicológico para poder te ajudar a auxiliar, né, no combate desse estresse, te auxiliar na resolução de problemas e coisas externas a isso, que seria uma atividade física, Sim. alimentação, que é muito importante. Então, você precisa ter outras formas, né? E é importante ter outras formas de combater o estresse como prevenção. E seria aí o que a gente costuma, às vezes, chamar de válvula de escape. Tem que ter uma válvula de escape. Tem. Perfeito. Agora, como é que a gente pode prevenir esse estresse? Existe alguma maneira? Porque a gente vive numa vida tão maluca, até a doutora estava falando sobre isso ainda há pouco, de quase não ter tempo para diversão. A gente sempre vive numa correria, trânsito e cuida de filho, de casa, é uma loucura. E aí, existe alguma maneira de se prevenir isso? Bom, é importante a sua pergunta. Sim, nós temos meios de prevenção importantes, como, por exemplo, a alimentação, né? Por exemplo, produtos integrais que vão ajudar muito na nossa digestão. Então, assim, frutas, algumas sementes. Para você ter uma ideia, existe um estudo muito importante que prova que o arroz integral misturado com o feijão ajuda no combate ao estresse. Nossa. Então, a alimentação ela é muito importante, né? Ao passo que, se a gente comparar, por exemplo, o café tem cafeína. Então, Sim. se eu estou muito pilhada, né, muito agitada, e eu fico tomando café, o café vai ter uma estimulação negativa que vai contribuir para o meu estresse. Então, a alimentação é muito importante. Existe atividades físicas altamente bacanas para poder prevenir, como a caminhada, que você pode fazer em parque, você pode fazer na rua. Sim. Nós temos o yoga, que trabalha muito o relaxamento, a concentração, a respiração, tudo isso é muito importante. E o lazer está dentro, né, da nossa vida aí para poder ter uma forma vamos dizer assim, de uma válvula de escape da gente poder extravasar, né? Sim. Porque se você trabalha, tem estresse todos os dias, você tem que ter ali um meio de poder se divertir um pouco, né? Claro que Perfeito. nem sempre a gente pode, Claro. mas na maioria das vezes a gente precisa ter essa necessidade. Para não acumular todo esse estresse e acabar É. acontecendo tudo isso que você explicou, né? Agora, a gente falou bastante de estresse e aí vem a ansiedade. O que é a ansiedade? Ela está ligada ao estresse ou a gente pode tratá-la como algo individual? Explica para a gente, doutora. Ela está ligada, assim, ao estresse, mas ela também pode ser um transtorno mental independente, né? Lembrando que o estresse ele pode levar a desencadear várias doenças, né? Porém, a ansiedade é uma delas
e não necessariamente ligada totalmente à condição estressora, né? Mas ali, normalmente, a gente vê sempre ali né, um, um parâmetro que tem a ver, né? Situações que levaram a isso. A ansiedade, ela é antecipatória de situações que estão para acontecer e que a gente fica pensando o que vai acontecer, será que vai dar certo? Será que eu vou ser capaz de dar conta? E aí entramos num emaranhado de pensamentos, os pensamentos são muito rápidos e os nossos pensamentos geram emoções. Gerando essas emoções, obviamente vão ser negativas, porque eu não sei se eu vou conseguir passar naquela prova. Então, já que eu não sei, então eu vou deixar para amanhã estudar. Ou eu nem vou estudar, ou eu não vou fazer a prova. Então, nós temos aí várias situações que os nossos pensamentos nos sabotam muitas vezes. Sim. E nos gera emoções negativas. E a ansiedade está dentro dessa lógica e desses pensamentos. Gerando um comportamento também disfuncional que não vai ajudar em nada, que vai nos atrapalhar. Então, se eu penso que eu tenho uma prova e não vou conseguir, eu vou ter uma ansiedade como uma emoção e um comportamento que eu posso fugir, eu posso desmarcar, eu posso chorar, eu posso ter vários comportamentos aí inadequados por conta de um pensamento ansioso que me levou a tal solução. Talvez eu não faça. Então, a ansiedade hoje é muito comum, acomete muitas pessoas. Às vezes, é necessário entrar com tratamento psiquiátrico, com medicação, para poder manter o equilíbrio, né, cerebral, neuroquímico, e a terapia. Perfeito. E relativamente funciona bem. Sim. A terapia, aliada ao tratamento psiquiátrico, é fundamental. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre estresse e ansiedade. Até já. Todo mundo sabe tirar selfies, mas agora vai poder tirar uma selfie que salva e transformar sua foto em doação para o GRAAC. O primeiro passo é abrir o Insta GRAAC e fotografar um cupom fiscal emitido no estado de São Paulo. Vale da academia, de loja, de restaurante, só não vale colocar seu CPF nele. O app vai ler as informações do cupom e enviar tudo para o GRAAC registrar no programa Nota Fiscal Paulista. Depois é só tirar uma selfie. Capriche na pose. Pronto, sua doação foi feita e o app monta sua selfie que salva para você divulgar nas redes sociais e ajudar a espalhar ainda mais esse novo jeito de doar para o Hospital do GRAAC. Para ter uma alimentação saudável, é necessário combinar uma variedade e quantidade de alimentos. É importante que em cada refeição sejam consumidos verduras e legumes e pelo menos uma fruta durante o dia. A ingestão de cereais e fibras ajudando o funcionamento do intestino. Já leite e seus derivados, carnes, peixes, fornecem proteína, cálcio, vitaminas. Evite frituras, doces para manter uma boa alimentação. Sala de Visitas está de volta. Eu estou aqui com a psicóloga cognitiva comportamental Luciana Pereira. A gente está falando, né, Luciana, de estresse
e de ansiedade, 2 temas aí recorrentes do nosso dia a dia, né, Luciana? Só para a gente voltar um pouquinho na questão da ansiedade, como é que a gente previne a ansiedade? Talvez da mesma maneira que o estresse ou não? Tem como prevenir através de esporte, caminhadas, né, yoga, porque o yoga trabalha muito essa questão respiratória, de concentração, meditação, alimentação e terapia, né? A terapia você não precisa chegar a entrar em crise de ansiedade para você poder fazer um tratamento, né? A crise de ansiedade ela chega quando você já não dá mais conta sozinho. Então, o bacana seria que isso nem chegasse a acontecer. Claro. Ou seja, se eu percebi que eu estou ali naquela ansiedade terrível, a melhor coisa seria já procurar um atendimento psicológico e também tentar ir com essas atividades e sanando um pouquinho para tentar manter o equilíbrio. Seria Perfeito. isso, né? Tá joia. Doutora, a psicologia hoje atende mais pacientes ou menos pacientes do que há alguns anos atrás? Porque tem gente que ainda, infelizmente, talvez menos, a doutora vai falar com mais precisão, tem um pouco de resistência. Porque antigamente, você foi ao psicólogo, mas você está louco? Achava que sempre, para ir fazer uma terapia, você precisava estar com algum transtorno mental. Isso não é verdade, né? Não. E com essa desmistificação da psicologia, de estresse, do acesso à informação, que tudo isso veio melhorando no decorrer do tempo, as pessoas procuram mais os psicólogos? Sim, hoje está muito mais acessível. Eu percebo que o preconceito ele está muito diminuído das pessoas em relação a fazer a terapia. Antigamente, a psicologia era muito atribuída à questão psiquiátrica, né, onde tinha aqueles manicômios horrendos, com aqueles tratamentos arcaicos, Sim, com muitos prejuízos aos pacientes. Então, hoje, as pessoas estão buscando mais uma compreensão, entender e conhecer, estão mais abertas a isso. Então, consequentemente, elas vão muito mais ao psicólogo hoje do que antigamente. Perfeito. Doutora, a gente também tinha aquela questão financeira, né? Das sessões serem muito caras, dos convênios não darem a cobertura. Como que é esse entendimento hoje? Os convênios, me parece que já tem aí um número X de sessões que eles cobrem. Como é que funciona? Bom, a terapia hoje, embora muitas pessoas acham que é muito cara, que é impossível fazer, por exemplo, na clínica nós temos como fazer negociações de valores. Então, não existe um valor fechado, impossível de se negociar. Sim. Então, depende de cada paciente, da necessidade, e o profissional vai estudar uma forma para que esse paciente permaneça em terapia, com um valor acessível, né? Os convênios, diante de várias mudanças e várias reclamações, né, da nossa classe, eles ainda assim eles estão limitando, mas já melhorou muito. Então, por exemplo, nós temos uma liberação de sessões, 40 sessões por ano, e isso vai variar de convênio para convênio. Então, não são todos que têm isso, mas a grande maioria libera em torno de 40 sessões ao ano. Isso daria quantas sessões num mês? Ou como é que a gente pode... Então, possivelmente um ano, né? Porque se você contar que você tem 4 semanas mensais, né? Então, nós temos quase um ano aí de terapia. Dá para fazer um tratamento razoável, dependendo do caso? Dá sim. Agora, tem casos que tem que fazer, não sei, 2 sessões, até 3. Você tem casos assim, doutora? Sim, tem casos extremos, né? Que são casos graves, principalmente que tem pacientes que apresentam ideações suicidas e, às vezes, tentativas. E aí, dependendo do caso, nós temos como atender. E é importante o atendimento 2 vezes na semana e até 3. 2 vezes na semana é muito comum. Agora, já 3 já foge um pouquinho, então seria um caso muito grave. Perfeito. Aí, nesse caso, se o convênio não cobrir, também dá para negociar um valor, Sim, se as 40 sessões contempladas acabarem. Sim. Isso é bom, né? Porque antigamente, eu acho não, né? Antigamente, a gente só conseguia entender que psicólogo era uma coisa para quem tinha condição financeira um pouquinho melhor. E hoje, que bom que
que esse tabu aí foi quebrado. E também, complementando, existem muitos projetos, clínicas, escolas, instituições que oferecem atendimento psicológico gratuito. Então, se você pegar uma faculdade, hospital que tem residentes, que tem estagiários, tem atendimento psicológico gratuito e são de boa qualidade. É isso que eu ia justamente perguntar, doutora, qual que é a referência disso? Porque às vezes tem gente que tem receio, olha, acabou de se formar, não sei. Mas qual que é o nível de qualidade disso? Sim, sempre tem a supervisão de um professor, de um orientador. Então, nunca é o profissional sozinho. Certo. Né? Então, eu costumo encaminhar. Quando eu vejo a necessidade e a demanda, eu preciso que seja totalmente gratuito, né? A gente acaba indicando, olha, existem outros locais que você pode buscar atendimento. Claro, com certeza. Agora, doutora, de que forma a psicologia se recicla, né? Porque cada dia tem uma nova descoberta. Antigamente não se falava tanto nos temas que a gente está abordando hoje, que é estresse e ansiedade. Não se falava. E aí, nas necessidades, né? Vocês têm que fazer estudo, claro, para poder melhorar e criar novos métodos de trabalho. Como é que vocês se reciclam hoje com esse monte de loucura acontecendo no país, no dia a dia? Hoje a gente tem mulheres, antigamente mulheres que só cuidavam da casa e dos filhos, hoje as mulheres têm 4, 5 funções, são profissionais, voltam para casa, cuidam de casa, de filho, o marido às vezes trabalha em 2 empregos. E aí, como é que vocês se reciclam para se atualizar com tudo isso que acontece nessa loucura que é a nossa vida? Exato. A abordagem com que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem mais recente, né, dos anos 60. E até hoje, existem muitas outras abordagens que estão ligadas à terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, existem muitas pesquisas e criações de abordagens que complementam a terapia cognitivo-comportamental. Então, é muito bacana porque tem muito campo de estudo e de pesquisa que a gente utiliza. Então, as formações que tem disponível são infinitas, quase, né? Perfeito. Então, eu estou formada desde 2007 e desde então eu emendo uma especialização na outra. Então, por que isso? Porque são abordagens novas e nós vamos nos reciclando com essas abordagens. Perfeito. Entendemos que são importantes, que são super significativas, são ideias e teorias muito novas e muito bacanas de se trabalhar em consultório. A gente conversava nos bastidores, inclusive, doutora, você comentou de uma especialização que você está fazendo agora. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É a terapia dos esquemas, do Jeffrey Young. É uma abordagem bacana, que eu sou apaixonada desde o primeiro dia que eu entrei em contato com a abordagem. Ela trabalha uma questão de transtorno de personalidade, para casos difíceis. Ela trabalha muito a questão profunda mesmo dos transtornos. Transtorno de ansiedade, de depressão e os vários transtornos dentro da classificação personalidade. Sim. Então, é uma abordagem muito gratificante, porque te dá um parâmetro muito abrangente para você trabalhar com o teu paciente. Você tem ali várias técnicas para você abordar com o paciente vai se sentir muito mais tranquilo. E ele, na verdade, ele vai se conhecer muito, porque é um estudo profundo da personalidade. Então, ele acaba entendendo como que ele funciona diante de situações diversas da vida. Questões assim, muito inconscientes até, e que ele, muitas vezes, ele não percebe que ele está agindo de tais maneiras, e que na terapia ele começa a perceber tudo o que ele faz que tem um significado importante. Que bacana, muito bom, muito bom. Doutora, se você quiser deixar seu contato, você atende... antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho, você comentou sobre um trabalho que você está fazendo em parceria com o Sintrasp. Fala um pouquinho para a gente dessa Então, parceria. já entra um pouquinho naquela questão financeira, né, do acesso ao atendimento psicológico. Claro. Então, em 2012, nós montamos no Sintrasp, junto com o Toninho, que hoje é o presidente, e com o Gessé, que era o presidente na época, um atendimento psicológico gratuito para o funcionário público.
Começamos com um grupo para dependência química e hoje nós temos um atendimento integral de terça-feira e de quarta-feira. Então, nós temos uma demanda altíssima, tivemos uma adesão muito boa por parte dos funcionários, e isso nasceu de uma demanda muito. Os funcionários tinham muita necessidade, porque os atendimentos no público, no setor público, era em grupo. Então, muitos funcionários tinham vergonha, tinham problemas até em expor o problema e sofrer alguma consequência negativa até mesmo no trabalho, enfim, algum assédio. Então, hoje nós temos um atendimento muito bacana no sindicato, no Sintrasp. Inclusive, estamos replicando para outros sindicatos, como, por exemplo, o de Itapecerica da Serra. Olha que bacana. Então, para você ter uma ideia de demanda, nós temos fila de espera nos 2 sindicatos grande. Que bacana. Então, nós estamos até estruturando novos projetos para poder ampliar mais essa rede, né? Muito porque a procura é bem grande. Que bom. Se tiver algum sindicato interessado, eu sei que a doutora está com bastante demanda, mas aí ela vai arrumar uns profissionais para poder atender vocês. Tá joia. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, muito produtiva, por sinal, um tema recorrente do nosso dia a dia. Ela deixou aí dicas para a gente tentar, de alguma maneira, melhorar a nossa qualidade de vida, que eu acho que é essa que é a intenção, né? E mesmo assim, se você tiver dificuldade, pode procurar a doutora. Pode deixar seu telefone, por gentileza? Meu contato é o 4193-8016. O meu site é www.psicologaluciana.com e o e-mail é contato@psicologaluciana.com. Tá joia. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você venha aqui no programa para a gente falar de outros temas aí, fora a ansiedade, fora o estresse, que a psicologia é mega abrangente, não é isso? Claro, com certeza. Obrigada, Luciana. Obrigada a você. Bom, o Sala de Visitas fica por aqui. Para você assistir novamente esse programa, acesse o site tvcamaraosasco.com.br e o Sala de Visitas tem sempre uma nova edição às quartas-feiras, às 19h30. Espero você lá. Tchau, tchau.